Bem-vindos, alunos e alunas queridos do primeiro ano. Vamos começar com um dos primeiros assuntos de biologia, os primeiríssimos, para você começar a entender biologia legal de verdade. Qual que é esse assunto, professor? Características dos seres vivos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na tela. Você tem uma pedra, uma rocha. O que essa rocha não tem? Que esse aqui, ó, que esse cara aqui, nosso amigo tigre, tem, que faz com que ele seja um ser vivo, só que essa pedra não é um ser vivo. Os dois existem, só que um é um objeto inanimado, não tem vida. O outro é um ser vivo. A gente bate o olho e vê, isso daí é um ser vivo. Então, ó, primeira coisa, né, o que é a vida? O que é isso que algumas coisas têm e as outras não têm? Tudo bem? O Ernest Mayr, que é um biólogo muito famoso, lá em 1982, ele já tinha sacado o seguinte, que o pessoal tentou muitas vezes, ó, repetidamente, definir o que é essa coisa chamada vida, né? Só que isso daí não dá tanto resultado, é uma coisa meio fútil, não vale tanta pena, não tem tanto valor assim. Está meio claro, ó, que não tem uma substância que está dentro de um ser que faz ele ser vivo e não está no outro que faz ele não ser um ser vivo. Não tem um objeto, uma força que está lá que faz aquilo ser um ser vivo, né? Então, o que existe, na verdade, é um processo que faz aquilo ser considerado um ser vivo. Então ele fala ali, ó, não há dúvidas de que os organismos vivos possuem certos atributos, ó, características, atributos, que não estão nos objetos inanimados. Então a gente vai ver isso, que na verdade é um conjunto de características que um ser tem, que faz ele ser um ser vivo, e aquele outro não tem esse conjunto, que faz com que ele não seja um ser vivo. Então a gente tem um processo de vida. Beleza? Então o que a gente vai aprender com isso? Primeiro, não faz muito sentido a gente ficar tentando definir, né, discutir o que é a vida. A gente vai estudar as características e a gente passa a se perguntar coisas mais interessantes. Por que existe vida? Como que é a vida que existe? Quando, em quais momentos existe vida? Na história do planeta, em quais condições, né, onde, em quais partes do planeta existe vida? E assim por diante. Então a gente vem para cá, ó. A gente vai estudar as principais características que os seres vivos têm. Então é esse conjunto todo aqui que vai aparecer que faz eu ser um ser vivo, você ser um ser vivo, e faz essa garrafa d'água não ser um ser vivo, o conjunto, tudo bem? Então a composição química que a gente vai ver que é diferente, a forma de se organizar é diferente, metabolismo, o ser vivo tem, reação em movimento, interagir, né, ou interação com a parte química e física do seu meio ambiente, beleza? Fluxo de matéria e energia, crescer e se reproduzir, ter esse processo chamado hereditariedade, ter variabilidade genética e passar por um processo que todo ser vivo passa de seleção natural e se adaptar ao meio ambiente. Ou seja, para não ter confusão, essa garrafa aqui, ela pode ter alguns átomos ou moléculas que existem em mim, que existem em você. Só que ela não tem outras coisas que existem em mim e em você que faz a gente ser vivo. E ela não é um ser vivo. Tá? Então não quer dizer que algumas coisas nessa garrafa aqui só existam nela e não existem em mim, só existem em mim e não existe nela. Tá? Então tá aqui, ó. Primeira coisa é a composição química dos seres vivos, né? Aqui tem alguns desenhos de moléculas, só para você lembrar que as coisas, né, são feitas de átomos e moléculas, então a gente tem algumas moléculas desenhadas aí. A molécula de água, bem famosa aqui, a molécula de água. Então o ser vivo não vai ser diferente, ele também é feito de moléculas de átomos. Aí a foto de um átomo, só para saber que a gente já está chegando no nível de conseguir tirar foto das moléculas. Então tá aí, o que a gente vai encontrar nos seres vivos, principalmente? Principalmente a gente vai encontrar esses átomos, ó, ou esses elementos químicos aí. Carbono, a gente sempre encontra no ser vivo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Pessoal, isso quer dizer que no meu corpo só existe ou só existem esses átomos? Não tem nenhum outro? Não, tem
Tem vários outros átomos, mas esses aqui são os principais. Beleza? Que a gente chama de chomps, para resumir e ficar legal. Ó. Esse chomps é a junção das siglas dos elementos químicos. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Beleza? Ó. Então, se você juntar várias moléculas que têm esses átomos, a gente vai chegando no conceito de molécula orgânica. Olha o nome, orgânica, que está no organismo. Então, toda vez que você ouvir a palavra orgânico, tem a ver com ser vivo. Material orgânico veio de um ser vivo. Alimento orgânico tem a ver com uma coisa mais natural, mais relacionada a ser vivo. Tudo bem? Então tá aí, ó. Então a gente começa com o chomps. Ele está sempre nos seres vivos. Cuidado! Essa garrafa, ela pode ter átomo de carbono aqui? Pode. Pessoal, e se tiver um enxofre aqui, assim, ó, dentro dessa água aqui? Então ela é ser vivo? Não. Porque não basta ter só esses elementos químicos aqui, não. Tem que ter todo o conjunto das outras características que a gente vai ver ainda seguindo a nossa aula. Tudo bem? Então, só para você saber, tá aí, ó, chomps. Se você for comparando o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, a existência deles nos seres vivos, ó, espécie humana, alfafa, bactéria, você pode ver que a concentração deles é bem diferente quando você compara com o que não é vivo, ó, a Terra, o planeta em si. O planeta Terra em si, a água, o solo, a atmosfera, isso não é ser vivo, né? O universo, o cosmos, o espaço sideral, isso não é um ser vivo. Então você vê que a concentração já varia. Então a composição de seres vivos é diferente das coisas que não são vivas. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo é esse que vai aparecer aí, ó, que é a forma de se organizar. A vida, ela se organiza de uma forma muito específica, que é o conceito talvez principal dessa nossa aula aqui, que é a célula. Então, para um ser vivo ser considerado ser vivo, não basta ele ser feito de átomo, de molécula, porque essa garrafa é átomo e molécula. Esse controle é feito de átomos e moléculas. Só que para ser um ser vivo, você tem que dar um passo além. Você tem que ser feito de célula. Olha lá, ó, ela é a unidade da vida. Tudo bem? Ela é a unidade, é aquela coisa que você vai construindo um ser vivo. Então, elas são as menores entidades conhecidas que têm as características que a gente observa nos outros seres vivos ao nosso redor. A gente vê que a célula tem todas essas características. Inclusive, se você pegar a célula e der uma olhada nela, ela tem todas aquelas características da lista do começo da aula. Ela tem metabolismo, interação física e química com o ambiente, ela tem variabilidade genética, ela passa por seleção natural. Então, ela é a unidade da vida. Tá? Ela tem todas as características dos seres vivos. Então tá aí, ó. A gente está falando de organização. Então, a menor forma de você organizar a vida é na forma de célula. Tá aí, ó. Forma mínima de organizar a vida é em células. Então tá aí, ó. E vários exemplos agora de células. Células de bactéria. Vamos ver aqui. Cada uma dessa que você está vendo aqui, ó, é uma bactéria. Então ela é uma célula só. Vida, porque ela é feita de célula e tem as características. Ah lá, ó. Só aí exemplos, né? A gente não vai ficar decorando nada disso daqui. Então, várias formas de se organizar a vida. As bactérias se organizam aí, ó, em cocos, diplococos, os bacilos, ó, espirilos, e aí vai. Aí uma célula de bactéria. Depois a gente vai ver a diferença da célula de bactéria para a célula dos outros tipos de seres vivos. Tem uma diferença. Uma a gente chama de procarionte, outra eucarionte. Beleza? O que importa é que tudo que você está vendo aí nesses slides que estão passando são células. Então é a forma mínima ao glóbulo vermelho. Ó. Forma mínima de você organizar a vida. Aí já é um outro tipo de célula. Ela já tem núcleo, já é mais organizada. A gente vai ver para frente. Aí ó, mostrando a organização da célula. Célula dos vegetais, célula das plantas. Então ela já tem o cloroplasto dentro dela, que ajuda a fazer a fotossíntese. Beleza? Então já outro tipo de organização da célula. Tá aí, ó. Tá aí um esquemão de uma célula vegetal. Então ela é bem mais organizada. Qual que é a moral da história, professor? Célula é a forma mínima
de um ser vivo existir. Tudo bem? Ó, neurônio, célula do seu... Aqui no caso é uma célula epitelial, célula de músculo, de novo glóbulo vermelho. Legal, pessoal. Então, bora. Interessante agora é aqui. A vida. No mínimo, você tem que ser feito de célula. Ou você é uma célula procarionte, ou você é uma célula eucarionte. Ou o procarionte é a célula mais básica que tem. Ela tem a membrana plasmática dela, ela tem o núcleo e ela tem o citoplasma com algumas organelas lá dentro. Ela é a mais basicona. A eucarionte vem depois. Ela aparece depois na história da vida na Terra. Ela é uma célula mais complexa. Ela tem um núcleo, onde tem o material genético que fica guardado dentro do núcleo. Ela tem mais organelas dentro dela. Ela é mais complexa, ela faz coisas mais complexas. Mas ainda é célula. Tudo bem? Então a célula procarionte, ó, quem são os seres vivos que são feitos? Né? As bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. De forma geral, a gente fala que são as bactérias. Elas são seres vivos procariontes. E a célula eucarionte, aquela mais complexa, que tem núcleo. Os animais, os vegetais. Como assim, professor? Então só animal e vegetal tem célula eucarionte? Não, aqui é o tipo de célula eucarionte. Tem um tipo de célula eucarionte chamada animal e um tipo de célula eucarionte chamada vegetal. Tá? É uma classificação. Aí dentro desses, ó, quem é que tem célula eucarionte animal? Os protozoários, por exemplo, já ouviu falar em ameba? A ameba é um protozoário e ela é feita de célula eucarionte animal. Fungo. Pessoal, eu já ouvi falar de fungo, direto eu ouço falar de fungo. O fungo também, ó. Ele não é um animal, ele é um fungo. Só que o tipo de célula dele é eucarionte animal. E os próprios animais, né? E quando a gente vai para a célula eucarionte vegetal, as plantas são feitas desse tipo de célula e as algas. Então essa é a forma basicona, mínima, que você tem de ser um ser vivo. Você tem que ser feito de célula, ou eucarionte ou procarionte. Beleza? Legal, pessoal. Vamos ver outra diferença? Isso aqui que eu estou mostrando é uma ameba. Em comparação com esse ser humano, com esse cogumelo, com essa formiga, com essa árvore, com esse pássaro. O que todos esses da esquerda aqui, ó, esses da esquerda, têm em comum? Que essa aqui tem uma só. É diferente. É outra forma de organizar a vida, que é a forma do organismo ser unicelular. Ele sozinho é uma célula só. Ou o fato dele ser multicelular. O ser vivo, como um todo, é feito de milhões, bilhões, trilhões de células. Essa é outra forma de organizar a vida. Então, ó, quem que é unicelular? Quem que ele sozinho ou ela sozinha já basta, sendo uma célula só? Bactéria, protozoário e alguns fungos e algumas algas. Eles são unicelulares, eles são uma célula só. E a gente tem os multicelulares, ó, os animais, os vegetais, os fungos, a gente tem alga multicelular também. São os outros seres vivos, que eles são feitos de milhões, bilhões e trilhões de células. Outra forma de você organizar a vida em unicelular ou multicelular. Isso é tranquilo, isso é fácil. Beleza? Então a gente passa para a próxima característica. Ó. Coloquei o tucano aí para você ver que tem um vídeo bem legal dele mostrando o metabolismo. Essa é importante, essa você vai marcar legal aí. O metabolismo dele. Então dá uma olhada aqui nesse vídeo. Ele vai começar a dormir. A gente tem um medidor de temperatura do lado direito aí, ó. E a gente vê que quando ele vai começando a dormir, olha lá, ó, a temperatura dele como um todo vai diminuindo. Então a cor dele como um todo vai ficando cada vez mais próxima desse azul e desse preto aqui, ó. Quer dizer que está diminuindo a temperatura dele. Então o metabolismo dele está ficando cada vez mais lento. Quer dizer que ele está diminuindo as atividades do corpo dele. Compara para cá, compara quando ele estava acordado. Olha o bico dele. Bem quente, né? Quando você olha essa escala aqui do lado. 33 graus, 31, quer dizer que o metabolismo ali é ativo. E o resto do corpo não tem tanto metabolismo assim comparado com o bico, né?
Então, quando ele vai dormir, você pode ver que a coloração geral do corpo dele vai ficando cada vez mais pro azul, quer dizer que o metabolismo dele está diminuindo. A mesma coisa acontece com a gente, ser humano. Tudo bem? Então, por que isso acontece? É o metabolismo. Isso marca com asterisco. Conjunto de reação química que acontece dentro de uma célula, dentro de um organismo, dentro de um ser vivo. Então, uma coisa leva a outra. Se você é feito de célula, automaticamente a sua célula, o comportamento dela, a gente chama de metabolismo. É o conjunto de coisas que ela vai fazer, são as reações químicas que ela faz. Então, se a célula existir, mas ela não tiver metabolismo, quer dizer que ela está morta. Se um ser vivo existe, está lá o ser vivo, mas ele não está realizando metabolismo, quer dizer que ele não está vivo. Então, você está vendo que você precisa de várias coisas ao mesmo tempo para ser um ser vivo? Não adianta você só ter célula, não adianta você só ter metabolismo. Então, metabolismo, gente, ele é um conjunto de reação química, tá? Que acontece dentro dos seres vivos ou de uma célula só. Então, isso é essencial para um ser vivo existir e funcionar. Porque um ser vivo ele existe e ele funciona fazendo as coisas da vida dele, com o meio ambiente dele. Tá? Então, ter metabolismo é uma das principais características dos seres vivos. A gente pode dividir esse metabolismo em dois, só para você ter uma ideia. O anabolismo e o catabolismo. Então, o metabolismo de construção é o anabolismo. É você pegar substâncias simples e transformar em mais complexas. Um conjunto de reações químicas que pega coisas simples e transforma em super complexas. Um bebê desenvolvendo no útero da mãe vai precisando de coisas bem simples para se tornar um ser mais complexo. Quando você está em crescimento, isso vai acontecendo. Quando você está aprendendo uma coisa nova, está criando novas conexões entre os neurônios, isso é anabolismo. Está produzindo coisas mais complexas a partir de coisas simples. E você tem o catabolismo, que é você pegar coisas complexas e degradar, desconstruir, transformar em partes menores. Tá? Tudo isso é reação química acontecendo. Quer um belo exemplo de catabolismo? Digestão. Você come a comida grande e você vai transformando, vai digerindo, vai fazendo ela ficar cada vez menor, em partes mais simples, para depois o seu corpo usar e construir coisas novas. Então esse processo de digestão é metabolismo do tipo catabolismo, só para você ter uma ideia. Beleza? Olha aí, outra característica, reação e movimento. Isso todo ser vivo tem. Ele reage ao ambiente dele e ele se movimenta. Vamos ver? Olha aí, Isso aqui é um olho. A pessoa vai abrir o olho e você vai ver que o olho vai reagir à luz. Abre o olho, pupila contrai, depois dilata, contrai e dilata. Por que, pessoal, isso acontece? Isso daí é em relação à luz batendo no olho da pessoa. Olha lá, a pupila dilatando em relação à luz que chega no olho dela. Beleza? Tá reagindo, o olho está reagindo ao ambiente. Olha lá. Se você tem as plantinhas aqui, as plantinhas vão também reagir ao ambiente. Elas vão crescer. Elas vão se orientar em relação ao quê? Em relação à luz. Olha lá elas crescendo, olha lá. Se orientando em relação à luz, vai virando. Então ela começa numa orientação no dia, ela vai passando o dia, ela vai girando assim, vai. A gente chama de tropismo, ela vai se orientando em relação à luz. Beleza, pessoal. Então eu estou entendendo que os seres vivos reagem ao meio ambiente deles. Reagem. Tudo bem? A gente chama isso aqui de irritabilidade. Na biologia, gente, irritabilidade não tem nada a ver com ficar irritado, ficar nervoso, ficar estressado. Aqui a irritabilidade é o quê? Responder ao seu meio ambiente. Então, se você está num lugar que começou a ficar muito quente, você começa a suar, isso é irritabilidade. Seu corpo está respondendo a uma condição do meio ambiente. Se você for pegar alguma coisa, fui pegar esse controle, estava super quente, aí eu soltei o controle num reflexo, isso é irritabilidade. Você respondeu a alguma coisa que aconteceu no seu meio ambiente. Todos os seres vivos que você imaginar têm essa característica. Tudo bem? Todos. E se você parar para ver, aí eu vou contar um segredo para você.
A irritabilidade, gente, é uma forma, não é uma forma de proteção, se você parar para ver. Você está respondendo a estímulos do meio ambiente e, no final das contas, é para você proteger o seu metabolismo. O metabolismo ele tem que continuar sempre funcionando, porque se ele zerar, quer dizer que o ser vivo morre. Então, você responde ao meio ambiente para proteger o metabolismo e manter esse estado vivo que o ser vivo precisa ter. Beleza? Então, resumindo, irritabilidade é uma forma de você proteger o metabolismo. Que louco, professor, não sabia disso não. Olha aí outra característica que os seres vivos têm, que é você interagir com a parte química e física do meio ambiente. Vamos pegar esse elefante aqui. Pessoal, liga um tradutor aí pra gente. Pronto. Então, o elefante está ali comendo, isso quer dizer o quê? Ele está interagindo não só com a árvore, mas a árvore, que também é um ser vivo, para ela ficar viva, ela precisou interagir, ó, receber raio do sol, raio de luz do sol. Ela está interagindo com a parte física, ó, magnetismo, está chegando aqui. Aí ela fez fotossíntese, então ela pega o gás carbônico e produz oxigênio. Ó, você está interagindo com a parte química e física do seu ambiente. Aí você pega o oxigênio e libera para a atmosfera. Quem que vai usar esse oxigênio para respirar? O elefante. Ela própria vai usar o oxigênio para respirar. Então, tudo bem? Ó? Animais comem folha e fruta das árvores. Só que para ela conseguir produzir essas folhas e essas frutas, além, né, da luz do sol, do gás carbônico, ela precisa de água que está aqui no solo. Ela precisa de nutrientes que estão no solo. Então ela vai interagir, ó, com a parte química e física do solo. Ela vai liberar coisas para a atmosfera. Os outros seres vivos vão captar essas coisas que ela liberou da atmosfera. Então, os seres vivos, eles estão em contato direto com o meio ambiente, pegando coisas e liberando coisas, absorvendo coisas e excretando coisas. Por isso que a gente fala que o ser vivo é um sistema aberto. Ele está aberto para receber informação do meio ambiente, substâncias e etc., e liberar de volta para o meio ambiente. Tudo bem? A próxima tem tudo a ver com isso, que é o fluxo de matéria e energia. O corpo, ó, tradutor, liguei. O corpo, o organismo, ele é aberto também, é como se fosse um fluxo de energia que chega na gente e vai embora da gente. Por onde? Alimento. Olha, por exemplo, aqui, ó. O macaquinho aqui, ele está comendo, então ele precisa receber energia. Só que essa energia ela não vem do nada, ela não aparece do nada. Ela está vindo da luz do sol, ó. Está vindo da luz do sol. Beleza, a luz do sol chegou na planta. Vamos botar o laserzinho aqui. Chegou na planta, a planta fez fotossíntese, produziu o que ela precisava, incluindo um fruto. Então a energia, ó, fluxo, veio do sol, chegou na planta, foi transformada de um tipo de energia em energia agora que está dentro de um ser vivo. O macaquinho vai aproveitar essa energia para o alimento dele. É isso que significa se alimentar, né? É pegar energia para fazer o seu metabolismo continuar funcionando. E o macaquinho vai fazer as atividades do dia dele. Ó. Vai pular de árvore em árvore, vai atrás de comida, vai fazer as outras coisas dele. Então existe um fluxo de energia que veio do sol, passou pelas plantas, passou pelo macaquinho e está indo para onde? Ó? Ele vai perder essa energia na forma de calor, ele vai perder transformando a energia do alimento dele em energia do movimento dele, em energia das coisas que ele precisa fazer. Então isso vai sendo liberado de volta para o ambiente. Se ele servir de alimento para um predador, a energia que está no corpo dele vai passar para o predador. Então está vendo que existe um caminho, um fluxo. Isso é coisa de ser vivo, gente. Isso é coisa de ser vivo, ter esse fluxo de energia passando pela gente. Beleza? Olha aí. Outra característica importantíssima, que é qual? Crescer e se reproduzir. Tá? Isso existe em todos os seres vivos, todos. Aqui é um vídeo da plantinha crescendo. Tá lá. Às vezes dá uma travadinha, mas tudo bem. Olha lá, planta crescendo. Então isso é comum a todos os seres vivos. Legal. Você tem o vídeo do cara também que vai crescer aqui. Muito engraçado esse vídeo aqui, muito interessante. Só uma animaçãozinha, uma montagenzinha. Olha lá. Ele está crescendo, né?
envelhecendo. Isso é um processo natural, todo ser vivo vai passar por isso. A gente vai passar por isso. As pessoas que a gente conhece mais velhas passaram por isso. Olha lá, ele envelhecendo, que loucura. Já está velhinho. Já deve ter tomado a vacina do Covid. Olha lá. E aí ele vai. Esse é um processo, gente, comum a todo ser vivo. Tá? Crescer e se reproduzir. Principalmente reprodução. Reproduzir, gente, quer dizer você produzir um novo ser vivo. Como que você faz isso? Existem duas formas de um ser vivo se reproduzir. Ou ele vai usar gameta, ou ele vai produzir, por exemplo, espermatozoide e óvulo, para ter a união desses dois e surgir um novo ser vivo. Isso a gente chama de reprodução sexuada. Não é porque envolve relação sexual. É porque geralmente a gente tem dois sexos produzindo um gameta de um sexo e um gameta de outro sexo, que fecundam e aparece, surge um novo ser vivo. E a gente tem a reprodução assexuada, que não precisa da participação de outro ser vivo, não precisa ter gameta encontrando, espermatozoide com óvulo encontrando. O próprio ser vivo tem uma forma própria de se reproduzir de forma assexuada. Então não quer dizer que não tem relação sexual, não é isso. É porque não existem sexos diferentes produzindo gametas diferentes, tá? Então essa é a reprodução sexuada. Ó. Que são detalhes de fecundação cruzada ou autofecundação. Então o que isso quer dizer? Se você é um ser vivo de reprodução sexuada, às vezes você próprio pode produzir o seu gameta masculino e o seu gameta feminino. E você se autofecunda. Sabe quem faz isso direto? As plantas. A flor, ela consegue produzir, não todas, algumas, um gametinha, como se fosse um espermatozoide masculino, e uma oosfera, que é como se fosse um óvulo feminino. E ela se autofecunda. Os dois se encontram nela própria e ela consegue reproduzir. Então ela não está precisando fecundar um outro ser vivo. A gente chama isso, dela se autofecundar, de autofecundação. A fecundação cruzada é quando um organismo só produz um gameta só, de um sexo, ele precisa fecundar outro organismo. Tudo bem? Então é como se fosse um cruzamento, né, de gametas. Fecundação cruzada. A reprodução é essencial. Por quê? Que é o que fala nesse próximo slide aqui. Está entre as características mais importantes dos seres vivos. Por quê, gente? Saca? Pega essa ideia aqui. Ó. O processo da vida, a vida ela apareceu aqui no planeta Terra ao redor de 3 bilhões e meio de anos atrás. Tudo bem? Ela começou aqui na Terra. E até hoje ela vem continuando. A vida ela vem continuando até hoje. Ela vem se perpetuando, que a gente chama. Então, é comum falar que ela foi um evento único. Ela aconteceu uma única vez, o aparecimento, né? Aconteceu uma única vez. E você tem a perpetuação da vida. Como que eu consigo fazer a vida sair de 3 bilhões e meio de anos atrás, lá atrás, e chegar até 2021 aqui? Bilhões de anos atrás. O ser vivo tem que ir reproduzindo. Um produz outro, que produz outro, que produz outro. Então, a reprodução é essencial para existir ser vivo. Se não tiver reprodução, não tem ser vivo. Esse é o grande drama e o grande problema quando a espécie está entrando em extinção. Quando a gente só tem um ser vivo daquela espécie, o último da espécie. Porque ele não tem com quem reproduzir. Então aquela espécie vai acabar. Ela não vai existir mais, porque não vai ter reprodução. Tudo bem? Importantíssima essa característica. Olha lá, ó. Coloquei uma família aqui só para você ficar bem ligada ou ligado nessa próxima característica da hereditariedade, que anda de mãos dadas com reprodução. Na hora que um ser vivo se reproduz, ele vai ter na jogada esse processo de hereditariedade. Ó. 2 atores famosos lá dos Estados Unidos, o pai e o filho. Aqui você tem 2 atores, botei eles dois, esses aqui, porque eles são muito parecidos. Pai e filho, por incrível que pareça. Esse aqui é o Tarcísio Meira. Volta lá. Tarcísio Meira. Volta de novo. Cadê o laser? Tarcísio Meira, filho. Olha aí, ó. Não é ele mais velho e uma foto antiga dele mais novo. Esse é o filho e esse é o pai. Então você vê que eles são muito parecidos. Por quê? Porque rolou um processo de hereditariedade. Uma geração passou uma coisa para a geração adiante. Isso, ó, é essencial e tem tudo a ver com a reprodução. Beleza? Então, quando tiver reprodução,
quando você for produzir um novo ser vivo, você vai passar adiante algumas coisas. Coisas de geração em geração. Então, o que você está passando? Né? Olha lá, a sua informação genética, os seus genes. Dentro do espermatozoide, dentro do óvulo, você tem partes do seu gene. Partes do gene do sexo masculino estão no espermatozoide. Partes dos genes daquele organismo do sexo feminino estão naquele óvulo. Então, você está passando para frente informação genética. Por isso que a gente tem semelhanças com nossos pais, com nossos avós, né? E a estrutura celular básica, você passa isso para a próxima geração. Se você parar para ver, quando o óvulo está aqui e existe a junção dele com o espermatozoide, a fecundação, essa junção já vai produzir a primeira célula do ser vivo, que é o zigoto, né? Isso falando da reprodução sexuada. Então tá vendo que essa primeira célula, você um dia, você não era nem um espermatozoide e nem um óvulo. Você começou a ser você quando teve essa fusão dos gametas e apareceu a primeira célula. Essa primeira célula, estrutura básica sua que você teve um dia, ela veio dos seus pais, ela veio do espermatozoide e ela veio do óvulo. Então a sua primeira célula, ela não veio do nada, apareceu do nada a sua primeira célula. Você herdou isso, o basicão da sua primeira célula veio da célula dos seus pais. Isso é muito massa. Beleza? Então vale para todas as formas de vida. Claro, se for um ser vivo de reprodução assexuada, a primeira célula que ele vai ter foi uma célula direta que veio do ser que deu origem a ele. Não tem como você fugir disso. Todo ser vivo herda, ele passa para frente o DNA dele e um mínimo de estrutura para o próximo poder existir. Tudo bem? Ó, vale para todos. Bactéria, fungo, protozoário, vegetais, animais. Beleza? E onde é que ficam, professor, essas informações aí? Que você vai passar para frente quando reproduzir o ser vivo? Umas moléculas que ficam guardadas dentro da célula. Muito famosas. Olha o nome em português. ADN. Eu sou ADN, mas eu já ouvi falar esse nome aqui, ó. DNA. Então o DNA, ele armazena essas informações que estão em você, que estão em todo mundo que você conhece, em todos os seres vivos que você conhece. E isso você passa para frente quando você se reproduz. Também tem o RNA, que é forma de material genético, que é forma de ter informação essencial, só que ele não vai ser o nosso foco agora, só estou mencionando aqui, tá, gente? Então, quando você está se reproduzindo, no final das contas você está passando o seu material genético para frente, né, para a próxima geração. Por que essa informação genética é tão importante? Porque ela tem as características da espécie que você é para fazer o seu metabolismo funcionar, para fazer o seu corpo funcionar, para fazer a sua vida que está em você, esse processo todo da vida, acontecer. Tudo bem? Sem o material genético, todo esse processo, toda essa caminhada do ser vivo, dele nascer, reproduzir, dele interagir com o meio, não acontece. Quem ajuda a controlar tudo isso, controla na maioria das vezes, na maioria do tempo, é o material genético que está dentro da gente. Então por isso que ele é essencial. E é por isso que não tem como o ser vivo se reproduzir sem passar isso para frente. Porque senão o ser vivo que vai vir, né, que ele está produzindo, não vai funcionar, não vai ser viável. Olha lá, famosíssima essa molécula aqui, de DNA. Todo mundo já viu falar? Todo mundo já viu essa molécula girando? Linda. Olha lá. Tá aí. É a molécula de DNA. Depois a gente vai falar bastante dela. É aqui que ficam armazenadas as informações. Isso fica dentro da sua célula. É microscópico. Você não consegue ver a olho nu. Tudo bem? Tá lá, ó, um modelozinho da molécula de DNA, só para você ter uma ideia. Então isso é um modelo, né, com os átomos e moléculas que formam a estrutura do DNA. Depois a gente vai ver com calma como que isso está dentro do seu corpo, como que se acha isso no corpo da pessoa. E aí uma coisa vai levando a outra. Ó. Quando você tem os seres vivos, você tem automaticamente uma coisa chamada variabilidade genética. Tranquilaço de você entender isso daqui. O que isso quer dizer? Os seres vivos não são idênticos uns aos outros. Nessa imagem que você está vendo aqui, você tem vários pássaros. Ó. Eles são parecidos porque eles são pássaros, mas ao mesmo tempo que você olha eles são muito diferentes. Olha lá, pombo é diferente de coruja, é diferente de papagaio, é diferente de avestruz, é diferente de pavão e assim por diante. Então existe uma variabilidade dentro de um grupo.
Numa sala de aula, nenhum aluno, nenhuma aluna é igual ao outro ou à outra. Existe uma variabilidade ali dentro da sala. Isso é natural de existir entre os seres vivos. Todo ser vivo tem isso. Existe uma variabilidade entre os seres vivos. Tudo bem? Olha aí, ó. Você tem pássaros aí diferentes, com picos diferentes. Será que isso vai fazer alguma diferença na vida do ser vivo? Algumas variações? Será que se eu aguentar mais calor do que uma outra pessoa, isso faz uma diferença na minha vida? Pode fazer diferença se eu reproduzo mais que outra pessoa, se eu sobrevivo mais tempo que outra pessoa. Pessoal, tô achando que isso pode levar isso a algum lugar, hein? Vamos ver. Então tá aí, ó, várias formas diferentes, de características diferentes, é normal, todo ser vivo varia em relação ao outro. Então, ó, existir variabilidade genética tem tudo a ver com você evoluir e você se adaptar. São coisas que andam juntas, não tem para onde ir. Então, ó, a gente foi vendo ali os pássaros, né? Vários tipos de pássaros, vários tipos de bicos, vários tipos de adaptações. Como que a variabilidade tem a ver com isso? Com a seleção natural. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso. E é um dos processos que não tem para onde ir. Todo ser vivo, todo grupo de ser vivo, passa pelo processo de seleção natural. Tá? Às vezes não necessariamente um ser vivo sozinho vai passar por seleção natural, mas o grupo de ser vivo onde ele está, a espécie que ele faz parte, passa pelo processo de seleção natural. Beleza? Ó. Então aqui é rápido, eu não vou ficar falando de detalhezinhos de seleção natural e adaptação, mas você tem que saber que isso acontece com todos os seres vivos. Tá? O exemplo mais real e mais atual que eu posso dar para vocês agora é o que infelizmente está acontecendo com o vírus, o coronavírus, né, que causa Covid. Ele está passando por um processo de seleção natural aqui no Brasil. Não sei se vocês estão por dentro daquela variante nova brasileira que apareceu lá em Manaus, chamada de P1, P de pato 1. Ela foi uma variante que veio por um processo de seleção de várias características dos outros vírus, também coronavírus, que estavam ali naquela região. Foi acabando selecionando o mais adaptado, que acabou ficando um vírus mais agressivo, mais letal. Então esse processo está acontecendo a todo momento. Ah lá, se você tem características, vão voltando para as aves aqui, né? As patas, os membros inferiores, tem uns que são ótimos para quê? Para você dilacerar carne e pegar presas. Tem outros que são ótimos para você nadar, ambiente que envolve água. Aqui é o do avestruz para você correr. Aqui da arara ou do papagaio para você se pendurar nos galhos. Então, essa adaptação para uma função vem do fato de ter uma variabilidade antes. A melhor variação para aquele ambiente acabou sendo selecionada. Tá? Então, seleção natural é você ter uma variação sua no seu organismo que ela é muito boa para aquela condição do meio ambiente. A tendência é você ficar vivo mais tempo, é você se reproduzir por mais tempo, ou mais, né, do que um outro que não tem uma característica tão boa assim, e você vai passando essa característica para frente. E com o passar do tempo ela vai ser muito comum na população. Então você vai ver mais daquela característica do que a outra. Por quê? Porque ela te fez mais adaptado para o meio ambiente, né? Beleza? Esse aqui é um exemplo também de variabilidade genética. Esse exemplo aconteceu na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Você tinha mariposas, olha lá, vamos ver, analisar essa imagem aqui. Já começa com variabilidade genética. Como, professor? Como que eu identifico aqui na imagem? Você tem mariposa clara e mariposa escura. Essa parte aqui da imagem da esquerda era antes da Revolução Industrial. Então isso aqui atrás é um tronco de árvore, beleza? A mariposa escura e a mariposa clara. Se você é um predador e você está afim de se alimentar de mariposa, e você bate o olho num tronco de árvore, quem você vê primeiro? A mariposa clara ou a mariposa escura? A probabilidade é de você ver muito mais facilmente, de forma mais rápida, você vai ver a mariposa escura, porque ela se destaca mais. Então a tendência é ela ser mais predada, sofrer mais predação, morrer mais, e a mariposa clara se camuflar mais. Então dentro dessa população de mariposa, é mais comum você ter mariposas mais claras, a população dela é maior, do que a mariposa escura. Então está tendo um processo de seleção. A clara está sendo selecionada, tendo vantagem, e a mais escura está perdendo essa competição. Só que com o passar do tempo, começou a ter a Revolução Industrial lá na Europa,
produção de construção, né, de fábricas, indústrias. Isso começou a poluir o ar, começou a soltar fuligem na atmosfera. Isso começou a cair em cima dos troncos das árvores e começou a deixar os troncos mais escuros. Olha a condição do meio ambiente mudando. Olha a variabilidade aqui começando a fazer diferença. Agora a cena mudou, agora a jogada mudou. Porque a mariposa mais escura aqui, ó, ela começa a ficar mais camuflada em relação ao tronco do que a mariposa mais clara. Então o jogo está virando. Agora uma variabilidade, uma característica que não era vantajosa antes, está começando a ser. Quem é que vai ser mais vista pelos predadores agora? A mariposa clara, porque ela está mais fácil de ver em relação ao tronco. E essa aqui está mais difícil. Então teve um processo de seleção natural acontecendo. Agora, a característica mais vantajosa é você ser mais escura aqui, ó. Você está sendo selecionada como mariposa, está sobrevivendo mais, você vai reproduzir mais do que a mariposa clara. E com o passar do tempo a gente vai começar a encontrar mais mariposa escura do que clara. Olha o processo de seleção natural acontecendo. Igual ao coronavírus. Aquela variante nova que apareceu, ela se reproduz mais, ela é mais agressiva, então ela começa a se alastrar, porque ela ganha a competição em relação às outras variantes do corona. É a mesma coisa, gente. É um processo que todo ser vivo está inserido, beleza? Então, ó, tem um biólogo muito famoso, Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky, que ele falou: nada na biologia faz sentido, senão sob a luz da evolução. O que isso quer dizer? Se você quer entender legal, entender maneiríssimo biologia, sempre olhe as coisas com essa lente da evolução. Que aí você vai entender o porquê que as coisas estão acontecendo desse jeito, por que seres vivos têm essas características tão variadas assim, por que tal coisa aconteceu, o ser vivo é daquele jeito, não existe mais hoje, ou está aparecendo uma variante nova, da onde está vindo isso, meu Deus do céu, né? Olha com o olhar evolutivo que você vai entender muito bem a evolução. E para a gente terminar, a gente vai fazer o basicão da organização, né? Então, ó, você começa com a existência dos átomos e moléculas. Então, mais uma vez, vou pegar garrafinha e controle. Garrafa tem átomo e molécula? Tem. Controle da televisão tem átomo e molécula? Tem. Só isso já faz eles serem seres vivos? Não, né? Tem que ter todo o resto. Célula, metabolismo, interagir com o meio ambiente, passar por seleção natural, reprodução, tem que ter tudo isso. Vamos fazer então esse nível de organização indo para os seres vivos, né? Então a gente começa com átomos e moléculas. Juntando átomos e moléculas a gente pode fazer célula, lembra da célula? Juntando várias células que fazem um trabalho muito parecido, você forma um tecido. Então, por exemplo, células que conseguem captar oxigênio. Se você juntar várias células com a mesma função, você faz um tecido respiratório, por exemplo, ó, bom de captar gases. Aí você junta vários tecidos e você forma um órgão. Você pode formar, por exemplo, um pulmão, que é um conjunto de vários tecidos especializados nessa parte de captação de gases, de pegar oxigênio, de liberar gás carbônico. Você juntar vários órgãos diferentes, você vai formar um organismo, um ser vivo. Então você está saindo de átomo, molécula, está indo para célula, tecido, órgão, o sistema, pode ser o sistema respiratório, o sistema circulatório. Juntou tudo isso, você forma um organismo. Aí a partir daqui é a organização em grande escala, que é comum da ecologia. Ó, vários organismos muito parecidos conseguem reproduzir e deixar descendentes férteis. Eles vão formar uma espécie, que vão formar uma população. Depois a gente vai ver tudo em ecologia isso daqui. Forma uma comunidade, forma um ecossistema. A gente tem um grande ecossistema, que seria aqui o planeta Terra. Ok? Então aqui a gente finaliza essa parte inicial, né, da biologia do primeiro ano, que são as características dos seres vivos. É isso, gente. Um abraço, se cuidem e até a próxima.